E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Ambientação para EAD. Eu sou o Marcel Rios e na aula de hoje eu vou estar falando sobre como estudar na educação à distância. Chega mais que agora a gente vai falar sobre o perfil do estudante EAD, tá? Então, o estudante ele deve dispor de flexibilidade em relação ao espaço e ao tempo, né? E aqui a gente tem essa moça, né, se alongando. É importante também nessa flexibilidade corporal, principalmente a gente que fica muito tempo na frente do computador, de tecnologias, né? A gente precisa dedicar um tempo para esse alongamento aqui, mas a flexibilidade que a gente está falando, né, é principalmente as condições de você organizar o seu tempo e o seu espaço na sua casa, para os seus estudos, né, e acessar o nosso ambiente virtual constantemente. Tá? Por ser um processo dinâmico, né, caracterizado pela utilização de diversos meios, o estudante deve dispor de maior autonomia. A gente terminou a aula passada falando da autonomia, né? Saber trabalhar em equipe e se articular dentro e fora dos espaços que atua. Ok? Princípio da autonomia, onde o aluno necessita estar mais focado, né, nesse princípio da autonomia, tem que estar mais aparente no aluno. Ele deve ter a consciência da necessidade, da vontade de ler, de pesquisar, estudar e resolver as atividades que estão disponíveis no curso, tá bom? Então, aqui, esse princípio da autonomia está muito relacionado ao seu poder de decisão, a gente vai falar, né? Que é você ter a noção de que é um curso EAD e que o professor, diferente do que acontece no ensino presencial, onde o professor acompanha de perto, em sala de aula ele coloca as atividades e faz com que o aluno estude, né? No ensino à distância, o aluno ele tem que ser, ele é o principal sujeito da sua aprendizagem, como está colocado aqui, né? Então, o aluno vai organizar o seu tempo, o aluno precisa tomar a iniciativa de estudar, e eu que estou aqui do outro lado não tenho como fazer isso por você, tá bom? Então, a autonomia está relacionada ao poder de decisão, ou seja, a decisão de ler, a sua decisão de pesquisar, de fazer as atividades é sua, é do aluno, né? E cada uma das suas decisões ele torna mais responsável, maduro e mais autônomo, beleza? Sobre o princípio da interação, é um processo que ocorre quando a gente participa de debate, né? Trocamos mensagens de e-mail, por exemplo, ou pelo menos simplesmente conversamos na hora no pátio, né? Na hora do intervalo. Porém, na educação à distância, a nossa interação acontece por meio do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA, mas também, se tiver encontros presenciais, é uma possibilidade também de comunicação. Mas, normalmente, as interações elas ocorrem basicamente no ambiente virtual de aprendizagem. Princípio de cooperação. Então, é aquele princípio em que os estudantes eles se colocam à disposição para ajudar os colegas, de fazer grupos de estudo, para conseguir resolver as atividades ou para revisar o material, né? E quando os estudantes eles formam equipes, né, para resolver problemas, para discutir tarefas, eu tenho certeza que o conhecimento ele flui não só de quem está aprendendo, mas de quem está ensinando também. Então, na cooperação, o conhecimento ele circula nesse grupo de estudos de forma multidirecional, né? E não necessariamente de um determinado aluno para o outro. Tá bom? Então, essa cooperação aqui eu gosto muito de que os alunos montem grupos de estudo e eu deixo essa dica para vocês, para que vocês consigam estudar em conjunto e um aluno ajudar o outro. Tenho certeza que a disciplina se torna muito mais fácil de ser compreendida. Organização do tempo. Para que você possa aproveitar bem os seus estudos aqui na EAD, é necessário que você se organize definindo um horário para ler, pesquisar, realizar suas atividades e acessar um ambiente virtual. Experimente fazer uma agenda como esta, né? E aqui nós temos uma tabela, né? Com o dia da semana, ó, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Percebo que a gente nem colocou o final de semana aqui, né? Tem aqui o horário e a disciplina. Então, nesse exemplo aqui, na terça-feira, das 19 às 21 horas, é um tempo que eu vou dedicar para estudar a disciplina de ambientação pré-ED. Já na quinta-feira, das 19 às 21 horas, eu vou dedicar um tempo para estudar, revisar o material de introdução à informática. E assim eu posso ir fazendo para cada um dos dias da minha semana. E esse processo aqui tem que ser dinâmico, né? A cada semana você tem que ir atualizando a sua planilha de organização do seu tempo. Fazendo dessa forma, você irá construir o hábito de estudar diariamente, sem precisar ficar horas a fio estudando na véspera das avaliações. Isso é muito comum, né? A gente não estuda no decorrer das semanas, dos meses, e a gente vai deixar para estudar na véspera da avaliação. Aí é muita coisa para revisar. Bom, e chegando à reta final da nossa aula, vamos ver como ser menos multitarefa. Eu sei que tem muita gente que se orgulha de dizer que consegue fazer muitas atividades ao mesmo tempo,
Tem gente que diz que faz as atividades da faculdade, da escola, ao mesmo tempo que assiste uma série, escuta música, né, e acessa a rede social, tá tudo fazendo aquilo ali tudo ao mesmo tempo e acha que está sendo super produtivo. E a gente vai ver que não, tá? E a gente se acostumou com isso, né? Então a gente tem aqui nessa imagem, né, ó, a gente está acessando o Moodle e respondendo o WhatsApp e mandando mensagem de e-mail e acessando rede social. Será que isso é legal? E a gente vai ver que não, tá? Então, o desafio da autoconsciência. Mas o que é ser autoconsciente? Você sabe, né? Autoconsciente. Será que nós somos autoconscientes? Será que você é autoconsciente? Né? Vamos ver a primeira definição para a gente saber se nós somos autoconscientes e o que nós podemos fazer para se tornar um pouco mais. Bom, ser autoconsciente consiste em ter atenção plena. Atenção plena no que você está fazendo. Aquela atividade que você está realizando, você deve estar com a sua atenção plena. Será que hoje em dia é fácil? Ter consciência do momento presente. Será que a gente está 100% nos momentos que estamos vivenciando? Ou será que estamos constantemente distraídos? Aprender a lidar com as diversas ideias e sentimentos. Então, muitas vezes, a gente está ali tentando se concentrar e vem diversas ideias na nossa cabeça, alguns sentimentos aleatórios que nos fazem a gente, de certa forma, dispersar. E a gente tem que aprender a lidar com essas diversas ideias e esses diversos pensamentos. E a gente tem que aprender a lidar com essas diversas ideias. Focalizar a atenção no aqui e agora, sem julgamentos. Então, como é que a gente consegue focar nossa atenção no que nós estamos fazendo agora e quando vier aquelas ideias, a gente não se julgar por isso e a gente tentar deixar os pensamentos irem? Então, ser autoconsciente, pessoal, é a gente ter a atenção plena de tudo que a gente for fazer. Procurar não se distrair. Estar consciente do que estamos fazendo naquele momento presente. E quando as ideias vierem, a gente deixar elas irem e a gente conseguir focalizar a nossa atenção no aqui e agora. Modo narrativo do cérebro. Eu sei que quando a gente está em qualquer ambiente, seja na escola, em casa, no trabalho, na rua, a gente tem um modo narrativo. Por exemplo, quando o professor pergunta se o aluno entendeu o conteúdo, né? Então, o aluno aqui responde, entendi, prof. Né? Dá um sorrisinho, mas internamente, entendi, foi nada. Isso aqui é o modo narrativo. O modo narrativo está sempre ditando ali na nossa cabeça como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que agir, né? E ele faz com que a gente responda de forma automática algumas coisas. E a gente anda muito no piloto automático por conta disso. Não só por conta do modo narrativo em si, mas por conta da tecnologia que está dominando o nosso modo narrativo. Então, a gente, naturalmente, nós temos mentes divagantes, tá? Nossas mentes são naturalmente divagantes. A tecnologia, ela ajuda a potencializar esse poder, digamos assim. Então, se a nossa mente já divaga naturalmente, imagina com um smartphone como esse aqui que eu tenho na minha mão, né? Como é que a gente pode conseguir estar com a atenção plena se a gente tem uma tecnologia tão poderosa que constantemente está nos chamando para ver informações do mundo afora? É por isso que muitas vezes estamos vivendo no piloto automático. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a nossa vida passa que nem passou a vida do Adam Sandler naquele filme O Clique, né? Eu vou trazer aqui para vocês. Ó. A gente vive assim meio que no piloto automático. Dorme, trabalha, estuda, dorme, trabalha, estuda, né? E a gente vai passando os dias dessa maneira. Né? E a tecnologia está ali, ó, nos chamando para estar visualizando as notificações, vendo a quantidade de curtidas, procurando saber quem olhou o meu status no WhatsApp ou no Instagram, né? E a gente fica avaliando tudo aquilo e a gente quer ser aceito pela sociedade, né? Pela sociedade virtual, e a gente publica uma foto e a gente fica vendo a repercussão daquela foto e aquilo é um vício, né? E a gente fica ali constantemente compenetrado nas tecnologias, mas a nossa vida pessoal, a vida real, vai passando, né? Então, a Adam Sandler, que nem eu comentei com vocês, ó, naquele filme do Clique, né, a vida dele passou no piloto automático. Ele queria muito ter uma promoção pessoal, ser promovido, né? E ele foi acelerando a vida dele, ele foi envelhecendo na temática do filme com esse controle remoto que passava os momentos da vida dele e ele viveu no piloto automático. Será que isso aqui é tão distante do que a gente está vivendo hoje em dia, pessoal? Será que nós estamos distantes disso?
Claro, com relação ao controle, estamos. Não vai ter nenhum controle que vai acelerar a nossa vida. Mas eu digo para vocês, com o smartphone na mão, vocês já perceberam que a hora passa muito mais rápido? De repente, você está ali rolando aquele feed de notícias no Instagram ou no Facebook, de repente já se foi meia hora, já se foi 1 hora, 2 horas do seu tempo, e você gastou o seu tempo com o quê? Né? E nossos alunos, como é que estão? Como é que vocês estão aí do outro lado? Estão muito viciados nessa tecnologia? Tem alunos que não reconhecem, mas eu tenho quase certeza que a maioria de nós estamos viciados. Sim, tá? Então a gente precisa se cuidar. Professores e alunos multitarefa. Então, o que nós temos hoje em dia, pessoal, é isso aqui, ó. Professores e alunos fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aqui, ó, o feed de notícias nos chamando para gastar o nosso tempo adoidado, né? É uma armadilha, né? Onde a gente não consegue sair. Então, estudos mostram que a multitarefa, ela não aumenta, mas sim reduz a produtividade do trabalho. Você pensa que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, está sendo super produtivo, na verdade, você está fazendo um monte de coisa mal feita, né? E com a produtividade vai lá embaixo. Provoca agitação mental e causa ansiedade. Então, esse monte de tecnologia, esse monte de coisa que a gente tem para fazer ao mesmo tempo e a nossa distração, a nossa mente fica constantemente agitada. Muitas vezes, até antes de dormir, a gente está com a mente agitada, não consegue desacelerar a nossa mente para conseguir entrar no sono. Está causando ansiedade. Se cuidem, pessoal. Fiquem de olho nisso, tá? Que mais? Então, o que eu queria levar para vocês é que a atenção é tempo. Faz sentido isso? A atenção é tempo? Ou seja, quanto mais ocupados nós estamos, ou quanto mais ocupados nós somos, menos percebemos o tempo passar, concorda? E aí eu tenho aqui uma frase que eu quero que vocês carreguem para a vida de vocês, que fala o seguinte: para aquilo que damos atenção, damos o nosso tempo. Faz sentido isso para você? Para aquilo que damos atenção, damos o nosso tempo? E é isso que tem acontecido. A nossa atenção está sendo dada para quem? Ou para o quê? A nossa atenção está sendo dada para os nossos familiares? Ou está sendo dada para a tecnologia? Estamos gastando o nosso tempo com o quê, pessoal? Lembrem-se, para aquilo que nós damos atenção, damos o nosso tempo. Então, o mundo tecnológico ele é muito competente em capturar a nossa atenção. E ele tem feito isso com muita propriedade. E as novas tecnologias elas estão sendo desenvolvidas nesse aspecto mesmo, de capturar a nossa atenção, de roubar o nosso tempo. Conteúdos, anúncios, novidades, todos eles se apresentam para a gente de forma bastante invasiva. Então a gente está aqui quietinho, vem as notificações, bipa ali o celular, você já fica ansioso para saber quem é que está chamando, qual é a notificação que pulou ali na tela, né? Então a gente é invadido por essas notificações, seja no computador, no tablet, no smartphone. Então é um grande desafio que a gente tem por aí. E como ser mais autoconsciente, né? E aí as dicas que eu dou para vocês, segundo Richard Davidson, dentro de pouco tempo as pessoas devem se habituar a fazer uma higiene da mente, assim como também se habituar a fazer higiene do corpo. Ele recomenda que a gente faça uma higiene da mente. De que maneira, pessoal? Fazendo um reset mental. O que é esse reset mental? É tentando se desintoxicar das tecnologias, pelo menos em um determinado horário do seu dia. Né? Chega no final do dia, guarda o teu celular, deixa ele ali no modo silencioso ou no modo avião e vai fazer as coisas do teu dia a dia, vai se relacionar com os teus familiares. Faz um reset mental de tanta tecnologia que a gente tem. Limitar as interrupções, né? Silenciar o celular, anotar as tarefas. Então, essa questão de anotar as tarefas é muito importante, porque às vezes a gente tem tanta demanda ou as notificações não deixam a gente se organizar. Quando a gente anota a tarefa, a gente tenta seguir e cumprir com aquilo que a gente anotou. Beleza? Então, para organizar nossas ações, evite ser multitarefa. Eu sei que é um desafio, é fácil falar, porque eu também tenho que lutar contra isso, porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu tenho que separar o tempo para cada coisa, e é isso que eu recomendo que vocês façam. E adota uma ferramenta ou um método. E eu vou trazer aqui uma ferramenta para vocês chamada Kanban, tá? Que é bastante utilizado, que você pode utilizar um quadro aí na sua casa,
né? Ou então tem um Kanban digital também, se você prefere utilizar tecnologia. Aí você coloca ali nos post-its ou as anotações do que tem para fazer. Quando você começar a fazer, você transfere essa anotação para essa coluna aqui do que você está fazendo, né? E quando você finalizar, você transfere essa anotação para a coluna do que já foi feito. E assim você pode ter uma organização do seu dia, dos seus estudos, do seu trabalho, né? E tentar, né, organizando assim as suas tarefas para ser menos multitarefa, tá bom? E assim você vai fazendo uma tarefa de cada vez. Você vai trabalhando em cada uma dessas tarefas, dando as devidas prioridades e tentando controlar o seu tempo, para que você não jogue o seu tempo na lata de lixo da tecnologia. Beleza? Finalizamos então a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estudem, baixem aí o material da disciplina e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau!